A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu quero particularmente também parabenizar os pastores, né? Eu louvo a Deus e juntamente as esposas dos pastores, porque esses homens precisam desse apoio, precisam, né, de estar cercados ali para ter a mente boa para cuidar desse povo. Pastor, as ovelhinhas aqui tranquilas, né? Eu fiquei olhando, falei, poxa, assim é tranquilo. Não, eu vi. Tinha uma ovelha aqui que eu falei, pastor, ela está só representando um pouco do grupo. Mas, amém, graças a Deus o pastor sempre está aqui dizendo que a igreja é muito boa, que os irmãos são uma bênção, e glória a Deus por isso. Hoje, irmãos, eu quero pedir uma coisa a você que está aqui e você que está em casa. Me dê um tempo para falar o que eu tenho que falar e não saia e nem desligue o aparelho pelo início da mensagem. Fique até o fim. Por quê? Porque é uma mensagem um pouco diferente, mas não é nada diferente do que estamos vendo atualmente. Eu separei aqui um site. Eu sou péssimo de inglês, mas ele é mundo em inglês, e depois meters.info/pt. Então, o que esse site fala? Ele diz aqui dados mundiais. Então, ele vai falar sobre a população mundial. Nós temos 7.872.446 mil, e o número não para, porque ele é full time. Então, está acontecendo. Esse ano, ele diz um número de mortes que já tivemos, e não é por Covid, são mortes mundiais. 26.398.600 e está indo embora. Só hoje foram 134.900 e está rodando aqui o relógio que morreram, mas também tem nascido muita gente. Detalhe, nasce com maior velocidade do que morre. E aqui embaixo ele vai dar assim, para a gente um panorama sobre alimentação. Hoje morreram 25.659, e agora mudou para 60, pessoas de fome. Morreram de fome. Enquanto a gente abre a geladeira e reclama de alguma coisa, tem 25.000 pessoas que, por não ter nada para comer, morreram. E descendo um pouco mais, nós vamos ter aqui na área da saúde, então eles vão mostrar as mães que morreram de parto, as pessoas que morreram de HIV, que foram infectadas, as que morreram, enfim. É um pouco difícil a gente ligar a TV e o que tem batido na nossa mente todo dia é o número de mortes por Covid, e eu estou trazendo um dado geral, e esse dado geral é porque tem a ver com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Por favor, Eclesiastes, capítulo 7, verso 2, se tiver a versão NVI, perfeita. Geralmente a gente abre a Bíblia aqui, mas acaba acompanhando ali. E olha o que está escrito aqui. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Eu vou repetir. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Versículo 4. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Bom, quem está escrevendo para nós é nada mais, nada menos do que Salomão. Salomão, ele é dito no texto sagrado como
o homem mais sábio que já existiu. Isso está no primeiro livro de Reis, no capítulo 4. Então, nessa noite, eu quero caminhar com você e, tomando emprestado a visão de Salomão acerca desse assunto, e nós vamos meditar um pouquinho sobre esse fator morte. E qual é o tipo de implicação para a nossa vida? Por que devemos, como ele disse no versículo 2, levar isso a sério? Por que isso precisa ser levado a sério? E por que ele faz uma comparação que é, inclusive, antagônica, festa versus sepultamento? Por que isso? Quem aqui nunca foi a um sepultamento? Levanta a mão, por favor. Todos aqui já foram a um sepultamento? Então, glória a Deus. Por quê? Porque vocês tiveram que olhar para esse texto. E o que acontece ali? Hoje eu estive em um. O que acontece ali no sepultamento? As famílias que estão no entorno, geralmente elas entram, muitos, não são todos, mas muita gente, principalmente os mais apegados, entra em choque, outros entram em desespero, outros perdem totalmente o seu chão. E por que isso acontece? É simples. Todos nós que perdemos alguém, e eu falo isso até com muito cuidado, porque sei que esse é um período que tem muita gente enterrando muita gente, como hoje eu vim de um sepultamento de alguém querido para nós. E a gente sabe que aquela pessoa não volta mais. A gente tem essa convicção. A sensação é de um vazio, e a sensação não é só de um vazio, é uma sensação de impunidade também. Porque o que podemos fazer? Dinheiro não pode recuperar uma pessoa que já teve suas falências múltiplas. O melhor dos médicos, ele não tem condições de fazer mais nada. Então, a impotência, ela passa a tomar conta de nós. E talvez esse homem que escreve isso, ele é um homem vivido, ele é um homem com uma idade avançada, mas é um homem que a Bíblia vai dizer que provou de todas as coisas e viveu de todas as coisas, e certamente ele fez essa reflexão profunda e disse: olha, a sabedoria, ela não está numa festa. Principalmente aos jovens, e eu fiz questão de levar meus filhos, pois até um determinado ponto, eu e minha esposa, nós os protegíamos disso. Mas nós dissemos: eles precisam ir. Eles precisam ver a realidade. A realidade do quê, irmão Alex? A realidade de todo o ser humano, como foi dito no versículo. Todos vão passar. A Bíblia só diz que 2 pessoas não passaram por isso: Enoque e Elias. Mas todos vão passar por isso. Mas quando a gente coloca o nosso coração no fator festa, é muito simples. A alegria provocada por, seja o aniversário, seja porque ganhou alguma coisa, ou como foi no sábado, por conta de dia de namorado, enfim, são as datas que são comemorativas, e a gente as festeja, e é muito bom, não é ruim. Mas nesse local, certamente a nossa mente, ela não está voltada para questões de reflexão acerca da vida, muito menos das questões espirituais. Isso é um fato. Quando estamos numa festa, a nossa cabeça está voltada para o... É de camarão ou é de frango? É suco, mas é da fruta? Não, refrigerante, eu estou de dieta. O moço do camarão, acontece essas coisas. Mas quando a gente está na casa onde há um luto, você vê aquele corpo e você sabe que aquele corpo é só um corpo.
Acabou. Suas aspirações, seus desejos, seus planos, seus projetos ficaram. E não tem mais como aquela pessoa ser mais afetada em nada. E também, para quem ficam as dúvidas e os serás. Será que eu liguei o suficiente? Será que eu visitei o suficiente? Abracei o suficiente? Essas questões pairam no ar, não tem como. E eu sei que pairam. E aí, ali você começa a analisar que valor você tem dado para as coisas eternas. Ou, para quem não tem a fé como nós temos, uns pensam, na outra ele vem cachorro, ou vem pobre, porque aqui ele era rico, ou agora ele vem rico, porque aqui ele era pobre. Existe essa doutrina, que eu lamento informar, não tem nenhuma base bíblica. O homem está destinado a morrer uma só vez, e logo depois vai seguir um juízo. Mas a morte, ela assola o homem desde sempre. E eu coloquei aqui alguns detalhes. Homens de fé, pai da fé, teve medo da morte. Ele desce com a sua esposa até o Egito, e lá ele diz, olha, não digas que tu és minha esposa, porque senão, por conta da sua beleza e formosura, vão me matar. Então ele vai mentir para preservar a sua própria vida. E a gente vive isso, preservando a nossa vida. Nós somos agarrados a essa coisa que chamamos vida. E quando eu digo coisa, eu não estou menosprezando, mas eu estou dizendo o seguinte: lá fora, qualquer um, aqui dentro, qualquer um, e quando eu digo lá fora, aqui dentro, eu estou sim fazendo uma distinção entre quem crer e quem não crer. Mas nesse sentido de proteção da vida, tanto nós quanto quem não crê, todos procuram defender a sua própria vida. Dizem que quando há um acidente, quase sempre é o carona que sofre. Por quê? É automático a pessoa tentar livrar a sua vida. Não é porque ele quer botar o outro, mas é porque ele quer livrar a sua vida. Por que que num ambiente onde explode alguma coisa e todo mundo sai correndo, tem gente que morre pisoteado? Porque ninguém diz, já que explodiu, eu quero que você salve a sua. Não, ele foge para salvar a sua própria vida. E isso não tem nada de errado. Isaac também passou, o Isaac também passou por isso, inclusive de modo similar. Jacó ficou com medo de Esaú. E se a gente lê ali, a gente vai ver que ele foi muito esperto, né? Ele coloca quem ele tinha menos afinidade na frente e vai guardando. Até nisso nós somos maus. Até na proteção da nossa vida nós somos maus, porque o cara, ele tinha 4 mulheres e tinha um monte de filhos, mas ele amava a Raquel, e ele amava mais o José. Então o que ele faz? Com medo do irmão, ele vai colocando na frente a concubina, os filhos da concubina, e diz, se tiver que matar, que morra eles primeiro, eu vou tentar. É nítido quando a gente está lendo a Bíblia. Talvez isso fale um pouquinho de nós, porque estamos falando dessa autoproteção e até mesmo do medo da morte. Mas a Bíblia também vai mostrar o próprio Davi, um homem conhecido por uma habilidade incrível. O cara era bom de briga. Mas
ele ficou com medo de Esaú, e logo depois ele teve diante de um rei, ele se fingiu de louco, com medo daquele rei também. Então a morte, ela realmente intimida, ela tem um determinado poder, sim, eu não posso dizer que não. E eu estou lendo aqui pessoas com medo, e eu não estou lendo no jornal, não estou lendo na revista X ou no site, nós estamos falando da palavra de Deus, e é ela que, nessa noite, nós estamos analisando, nós estamos buscando extrair o que isso pode mudar nosso comportamento, nossa vida de fé. Mas a morte, ela tem uma outra conotação. Ela vai mostrar a brevidade da nossa vida. Está aqui, Salmo 39, os versículos de 4 a 6. Olha como esse homem escreve, observando isso. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Pode continuar, é até o 6. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. O meu é grande. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Próximo. Sim, cada um vai e volta como a sombra, em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. E o nosso amigo Salomão, em todo o livro de Eclesiastes, ele vai dizer que vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E, lógico, a gente tem que ter cuidado quando lê Eclesiastes, porque a gente tem que entender ali um contexto. Esse homem já está no fim de sua vida e está, assim, sinceramente, desgostoso. Mas por quê? Porque ele provou de tudo. Ele não é como nós. Ele era um cara que tinha absolutamente tudo à sua disposição, tudo. E para ele, quando ele diz assim, sabe aquilo ali? Eu quis ter, eu tive. Sabe aquilo lá? Eu quis provar, eu provei. Sabe aquilo? Eu quis e eu fui. Então, para ele, nada fugiu de suas mãos. Mas, por isso, ele diz, eu fiz de tudo, e no final eu descobri uma coisa, não chego a lugar algum. E o salmista está corroborando com isso, quando ele diz, o homem que pensa ser alguma coisa, ele é como um sopro, já era, já foi, acabou. E aí? Então, nessa noite, a primeira coisa que a gente precisa, de fato, entender, é que a nossa vida aqui, ela é muito breve. Mas se ela é muito breve, então o que nós estamos fazendo? Como nós estamos usando essa nossa breve vida para o louvor e para a glória de Deus? Porque é isso que o texto sagrado nos chama a refletir. Muitos de nós entramos numa campanha como aqueles homens do Salmo, de amontoar riquezas. E até usamos o nome de Deus. E até chegamos aqui e colocamos os joelhos, e eu acho que não tem nada de errado em você buscar, em você desejar, desde que você compreenda a brevidade da sua vida, e mais do que isso, de que toda a sua vida ela precisa de fato e de verdade ser para a glória de Deus. Como foi dito, a vida que você tem no momento da
da oferta não é sua. E efetivamente não é. Se Deus diz de ligar aqui o canudinho do ar que eu estou respirando dele, porque eu não posso pagar por esse oxigênio que entra, e eu tenho um nariz grande, então eu uso muito, eu caio e acabou. Então, o Senhor, Ele sempre me convidou a meditar. Olha, Alex, eu sou o doador desse ar que você respira. A sua vidinha, ela está na minha mão. Então, quando eu estou lá, naquele lugar de luto, eu estou refletindo, e mais ainda, o lugar de luto, querendo ou não, ele é uma baita de uma pregação, sem nenhuma palavra, porque em nenhum outro livro está escrito que o homem é pó e vai voltar para o pó. Nenhum. Mas aqui está escrito, tu és pó, e para o pó você vai voltar. E todas as vezes que eu estou ali vendo uma pessoa, para onde ele está voltando? Para o pó. É uma pregação. E quem se incumbe dessa pregação é o próprio Deus. E todos os homens veem isso. Mas nem todos os homens se rendem a isso. Essa é a diferença. A morte mostra a vaidade da vida, como eu disse. A morte mostra a fragilidade do ser. Os meninos aí, flamenguistas, eu também sou, estamos juntos. Olha, o pastor geralmente me dá a oportunidade de dia do jogo do Flamengo, eu já me liguei nisso. E o Flamengo ganha. É verdade. Mas olha, a nossa oração, o nosso desejo, é que vocês passem por seleção brasileira, que vocês possam ter a oportunidade de sair fora desse país, que vocês possam, sim, ter uma conta recheada de recursos. Essa é a nossa oração. Mas o desejo de Deus é que a vida de vocês não seja só um símbolo. E depois aquele monte de palavrão. Não. Quando Deus levar vocês por qualquer porta que for, carregue o nome dEle. Quando vocês pisarem naquele campo, pisem dizendo, Senhor, Tu me fez para a glória do Teu nome. E agora, não é só para vocês isso. Esse rapaz aqui, quando entra aqui dentro, agora tentaram sumir com ele, deixaram ele. Diz o pastor que vai botar vidro, vai filmar aquilo ali, porque eu não estou sabendo. Mas tem que ser para a glória de Deus. Se você varre rua, para a glória de Deus. Sabe o que é para a glória de Deus? Para a glória de Deus é você fazer aquilo como se estivesse fazendo para Deus. Então, se você, e eu conduzei vocês, meninos, é porque a força e o peso que tem sobre a vida de vocês é forte, eu sei. Eu tenho um garoto ali que ama futebol, e esse peso que vem sobre vocês, ele não tem só o peso para que vocês carreguem a glória, tem o peso para que vocês neguem a glória. E eu não estou aqui para mentir para você. Eu estou aqui, como disse Paulo, para dizer todo o desígnio de Deus. Essa é a minha função no corpo. E eu tenho convicção disso. Então, quando eu disse que a nossa intenção é uma, mas a de Deus é outra, é para que vocês vivam isso
de verdade. Exalem isso. Deixem isso virar um perfume. Deixem as pessoas sentirem que o coração de vocês está além do Flamengo, está além do Brasil, está em Cristo em primeiro lugar. E isso tem que ser em todas as áreas. Em todas. Não há dicotomia. Para explicar isso, muita gente pensa, eu sou, como o irmão disse aqui, vai ter muitos advogados, então eu vou usar o advogados aqui. Eu sou um advogado, mas então eu tenho que atender o meu cliente. Lógico. Só que às vezes você sabe que aquele cara está tudo errado. Mas aí você diz, não, mas é porque eu sou crente lá na igreja. Isso aqui é meu trabalho. Não, seu trabalho a sua vida é cristã. Então, essa palavra advogado, ela acaba sendo subtraída pela palavra cristã, que tem que estar por cima. O Alex corretor, ele por cima está o cristão. Cristão eu sou. Corretor eu estou. Consegue entender? A diferença de ser e estar é uma identidade. Eu não sou mais o Alex do CPF tal, eu sou hoje um servo do Cristo vivo. E é isso que tem que ficar claro na nossa mente. E quando nós estamos lá naquele local de luto, isso precisa ser mais forte ainda, porque enquanto algumas pessoas choram, porque não tem esperança, a gente por dentro mantém a fé e a esperança, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que Ele vai me ressuscitar no último dia, eu não ficarei ali. Essa é a fé que nós temos. É isso que a Bíblia está chamando a gente para ter atenção. Mas por que a morte existe? Eu não sei se todos aqui têm familiaridade com o texto sagrado. Eu creio que muitos têm, glória a Deus, mas eu preciso repetir. Gênesis 2, 16, 17... está escrito assim, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Pode mudar, irmão. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Esse é o motivo da morte. Uma desobediência que muita gente, que eu conheço, muita gente boa, muita gente bem inteligente, mas quando a gente conversa e cita esse texto, porque muita gente não concorda com a morte. Muita gente briga com relação a isso. Mas briga por quê? Por falta de entendimento. A morte é sim um castigo. A morte é um sinal de que um dia alguém, por livre e espontânea vontade, disse sim para o diabo e disse não para Deus. Disse sim para os seus anseios e suas vontades e disse não para Deus. E o que é interessante, vocês que são jovens, eu gosto porque eu tenho adolescentes, adultos, na minha casa. Já não trato mais o meu de 20 como a esposa chama de bebê. Eu não. Esse cara está vai fazer 20 anos, Renata. Mas é comum, é normal. O mundo que nós vivemos, ele é feito ele é uma verdadeira Las Vegas. Alguém aqui conhece Las Vegas? Pelo menos pela televisão? Ok. Lugar bonito, não é? Cada prédio suntuoso, né?
a um lugar assim fantástico. Las Vegas está num deserto, árido, extremamente quente. Tudo ali é simplesmente artificial. Os casamentos são artificiais. Há um ditado mundano: o que é feito em Vegas, fica em Vegas. Quem disse? O que é feito em Vegas é registrado no céu, porque os olhos do Senhor estão como chama de fogo a contemplar corações e mentes. Mas o diabo diz que o que é feito em Vegas, fica em Vegas. Então, lá em Vegas, você pode fazer o que você bem entender. Saiu de Vegas, acabou. Só que não. Então, o mundo, ele oferece para nós, e não é só para vocês jovens, oferece para mim, oferece para o pastor, oferece para um homem de 80 anos, só que dentro das suas concupiscências, ou seja, dentro dos seus desejos, dentro daquilo que mais o atrai, porque nós somos atraídos, e às vezes a gente tem essa intenção boba de achar que porque uma pessoa tem X número de idades, o pecado não o assedia. Tem sangue? Tem alma? Tem espírito? É suscetível. É suscetível, não tem como fugir disso. Mas então o mundo parece Vegas, bonito, piscante, tudo muito bem arrumado, tudo com muito glamour. Mas o que está acontecendo ali é uma negação daquilo que Deus quer. É uma negação. Jogos de azar, prostituição, drogas, é o que está rolando por trás. E você vai sendo atraído para Vegas. Vem, é bonito, vem, é bonito. E o mundo atual, já perceberam? O mundo não fala de morte. Inclusive, as pessoas não gostam, meu pai não gosta. E muita gente, nem mesmo minha esposa gosta quando a gente começa a conversar, e às vezes eu até entendo. Que ela diz, você não pode ficar falando toda hora. Eu falo, não, eu não falo toda hora. Mas é que eu tenho uma consciência de que eu não tenho domínio sobre mim. Eu saio, mas eu não sei se volto. Eu fui militar, e como militar, essa era a ordem da caserna. Você entra, e que horas que eu saio? Não sei. E na vida não é diferente. O homem ao qual nós fomos no sepultamento, ele já tinha entrado no CTI diversas vezes. Mas dessa vez ele não voltou mais. Ele ficou. E às vezes algumas pessoas dizem, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e se esquece do que Tiago orienta. Se Deus quiser. Mas ele, na sua arrogância da vida, diz, eu vou fazer assim, o meu plano é esse, eu vou fazer assado, e às vezes acontece, como o pastor disse, bom é o sal. Às vezes, isso é uma exceção. Porque ele ficou rico. Mas alguns, que eu não conheço a vida desse homem, mas alguns, na sua arrogância, falha, quebra e acaba é tudo mesmo. E não só o homem. Isso pode acontecer com um crente até considerado fiel. Por quê? Porque a nossa vida não consiste nas coisas que tocamos ou temos. Não consiste nisso. Mas eu falei sobre morte o tempo todo, né? Mas eu preciso falar de morte para depois, né? Eu preciso espremer o machucado para depois jogar a água oxigenada ou o álcool 70 e depois a gente pôr o remédio e colocar a atadura. Então, vamos começar a fazer isso agora. O pastor falou, amém, já chega de falar disso, Alex. Mas antes disso, eu ainda preciso dizer uma coisa. Existem dois tipos de morte. Existe a morte física, como aquela que eu hoje estive presente, mas tem também a morte que ocorreu no Gênesis. Porque quando nós lemos o Gênesis,
certamente morrerá, lá no capítulo 3, nós vamos ver que os homens vão comer. Eva vai comer, vai dar ao Adão, o Adão também vai comer. E, no entanto, nós não vamos ver essa sentença acontecendo. Eles não vão cair duros ao provar da fruta. Vão viver longos anos. Mas eles foram expulsos do jardim. E eles também não tinham mais aquele bate-papo com Deus na viração do dia. Essa também é um tipo de morte. A separação entre o homem e Deus. Porque Deus não se separa do homem, irmãos. Mas nós, com os nossos pecados, nós nos separamos de Deus. E lá na frente, um homem, isso para corroborar o que eu estou falando, um homem vai chegar até Jesus e vai dizer: mestre, eu quero te seguir, mas primeiro deixa-me sepultar o meu pai e depois eu vou te seguir. E Jesus vai virar para ele e vai dizer assim: deixe aos mortos o sepultar os seus mortos. E se alguém não estiver satisfeito com essa passagem que saiu da própria boca de Jesus, dizendo, os mortos sepultam mortos, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei assustado, que eu falei assim, como assim? Será que alguém morto, sei lá, eu era novo na fé, então, será que tem como uma pessoa morta sepultar a outra? Mas depois o Senhor foi dando um entendimento, ele estava dizendo, não, aqueles que não estão conectados em Deus novamente estão mortos. E sabe quem diz isso? Dê uma olhadinha só aqui em Efésios, capítulo 2, comigo. Efésios, capítulo 2. Ele vos deu a vida quando ainda estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados. Vou ler do 1 ao 3, tá, irmã? 2, 1. Põe no 1, por favor. Isso. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Continua. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Não foi o irmão Alex que escreveu. Isso foi Paulo, cheio do Espírito Santo, dizendo para nós que a nossa situação era uma situação de morte. Mas, em estranho, todos estavam vivos, mas distantes de Deus, debaixo de uma ira. Então, aquela casa do luto, ela também serve para que eu observe que ali está sendo cumprida a primeira parte de uma ira de Deus. Está sendo cumprido. E aqui, ele está dizendo, mas há um outro grupo, há um outro tipo de morte, que é uma morte que te distancia para sempre de Deus. Mas então agora, temos uma boa notícia. Em João 10, Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é uma boa notícia.
Porque você que vivia, eu que vivia, morto em meus delitos e pecados, eu agora estou ouvindo o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida. Significa que o jeito que nós andávamos não era vida. Na vaidade de nossos pensamentos, dizendo como nós vamos fazer, nós vamos ser assim ou assado, olhando para o céu e dizendo, não tem nenhuma sabedoria no Altíssimo, como diz o Salmo 73. Assim era a vida desse Alex aqui. Agora, o grande problema é quando a gente não entende a obra do Cristo. Quando a gente olha para Marcos no capítulo 2, também quando eu li, aquilo me assustou. Vamos caminhar rapidamente ali. Marcos capítulo 2 vai dizer o seguinte: Jesus está numa casa, há um grupo cercando a casa, e estão trazendo para ele doentes, estão trazendo paralíticos, estão trazendo endemoniados, ele está sendo interpelado, e ele está ali dentro, ele está preso, ele não tem como sair. E 4 amigos estão trazendo um paralítico. Esse paralítico, eles tentam passar pela porta, não tem condições, acredito eu que não tem condições de entrar pela janela, e eles têm uma brilhante ideia: vamos subir, vamos abrir o telhado e vamos descer o nosso amigo. Então, isso demonstra um esforço. E esses homens começam nessa empreitada. Eles sobem, eles descem aquele homem. E diz o texto sagrado que Jesus, olhando para aqueles homens, e diz o texto, vendo-lhes a fé, disse para o paralítico: perdoados estão os seus pecados. Gente, quando eu parei nessa parte, eu falei assim, olha, a Bíblia é uma coisa esquisita. Sério. Então você vem aqui com seu amigo paralítico, entra por essas portas aqui, e digamos que isso aqui está um alvoroço. Então vocês fazem um buraco aqui na laje, desce o cara por aqui, e o Cristo está aqui, olha para ele e diz: perdoados estão os seus pecados. Gente, o que um paralítico precisa? Ele precisa andar. Ele não se tratava de perdão. Mas nós temos um Deus que não trabalha, conforme eu falei para vocês aí, rapaziada do Mengão, ele não trabalha para vocês, ele trabalha através de vocês, porque ele trabalha no propósito dele. Aquele grupo que estava no entorno tinha uma série de dúvidas. Quem é esse homem? Tinha de tudo ali. Tinha gente que queria cura, tinha gente que só estava ali para travar os irmãos que querem a cura. Aí acontece. Mas tinha de tudo nesse grupo. E tinha os que estavam ali para... Quem é você? Que autoridade é essa? Então, quando Jesus diz, perdoados estão os seus pecados, vai começar assim um burburinho. Ei, quem é perdoar pecado? Quem é esse cara? Quem ele pensa que ele é? Só um pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados? E Jesus, diz o texto sagrado, conhecendo o seu coração, disse: mas por que arrazoais aí no coração de vocês? Por que vocês estão com esses comentários maliciosos? O que é mais fácil dizer para esse homem? Perdoados estão os seus pecados? Ou pega a sua cama, levanta e vai embora? Gente, sendo honesto, o que é mais fácil? Por que perdoar pecados é muito mais fácil? É uma palavra. Pastor, te amo. Amo mesmo? A minha atitude é que vai mostrar. É fácil. Te amo. Acabou. Então, palavras, diz um ditado, vão ao vento. Glória a Deus que a do texto sagrado, não. Então, Jesus, ele olha para aquele paralítico e diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e tem autoridade,
eu te digo, pega a tua cama e pode ir embora. A morte começa a dissipar, porque esses atos são feitos para gerar fé, mas eles são apenas sinais, eles não são para serem agarrados, eles são apenas sinais, porque, na verdade, o que tem importância é o homem que disse: perdoados estão os seus pecados. Sabe por quê, queridos? Porque para o céu, para onde a gente almeja estar, existe um Deus santo, que é separado de todas as coisas. E esse Deus santo, que não compactua com o nosso pecadinho, que muitas vezes gostamos de esconder, ele diz que para entrar nesse céu dele, só sem pecado. E só Jesus para perdoar. Então esse homem, ele entra paralítico no céu, mas com pecado ele não entra não. E nessa noite, essa é uma das coisas que o Senhor traz para o nosso coração. Não brinquem com o pecado. Não escondam o pecado debaixo do coração. Não permita que isso te acuse. Nossa postura precisa ser uma postura de santidade. Santidade não é um livro cheio de regras. Santidade é a gente entender quem Deus é e quem Ele nos tornou. Ele nos tirou de um lamaçal, Ele nos tirou, sabe da onde? Daquele caminho de Efésios 2. Vós estavam mortos em vossos delitos e pecados. E a partir do momento que Ele nos tira daquele ambiente, nos coloca nesse outro ambiente, Ele está nos purificando, nos justificando, nos dando vida, e isso sim é uma vida com abundância. Isso é vida. Muita gente está mendigando, com a Bíblia na mão, e não consegue obter e vivenciar essa vida que o Senhor deu. Meu irmão, a vida que o Senhor desprende para você é vida com abundância. Viva ela com toda a garra. Olha o que Paulo nos ensina, lá em Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. E aqui é que eu entro na cura. Falei de morte, mas agora eu estou falando é de vida. E a nossa fé não se fundamenta naquilo que a gente vai alcançar. Sai fora disso. Não entrem nessa. A nossa fé, como diz o Paulo, está fundamentada na esperança da vida eterna. É isso que ele disse para nós o tempo inteiro. Porque parem para pensar. Steve Jobs, jovem, ele não era milionário, ele era bilionário. E quantos de nós dizem assim: se eu ganhasse X valor, meus problemas estavam resolvidos. Alguém aqui nunca falou isso? Porque eu já. E mesmo sendo crente. Depois eu me arrependi. Graças a Deus por poder se arrepender. Porque muitas vezes a nossa esperança está em coisas. Muitas vezes a nossa esperança está em situações que são dependentes de homens. E o nosso coração se sobrecarrega disso. Mas o texto sagrado está dizendo o seguinte: olha, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, e vocês estavam distantes de Deus e sem nenhum tipo de esperança. Nós temos uma esperança, e é uma esperança viva.
Qual é a esperança? Eu não vou nunca mais morrer. Ah, Alex, você falou uma heresia. Você acabou de dizer que veio de um sepultamento. Sim! Mas a segunda morte, que é aquela que te separa de Deus para sempre por conta de seus delitos e pecados, e era isso que o homem estava condenado, isso acabou, por isso que ele veio. Se a gente vai dar um pulinho ali em Hebreus, ele diz assim: proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia, te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Acabou, gente. Você está livre, você é livre, você é livre. Jesus, ele libertou você, ele veio para te libertar. Você não precisa mais ficar pagando promessa, você não precisa acreditar na reencarnação, e que tem um loop infinito, porque ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Aleluia. E para finalizar, meus irmãos, o nosso sumo pastor, diante de uma dor que a morte traz, ele tinha um amigo em Betânia. Esse homem se chamava Lázaro. Esse homem adoeceu, crente adoece. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Crente fale, crente às vezes é rico, fica pobre. Crente tem filho que morre. Crente tem esposa que morre, tem pai que morre. Às vezes, tudo fora de um padrão. Eu tenho um grande amigo, pastor, que enterrou um filho com 10 anos. Isso é duro. É duro. E como é que a gente lê o versículo para ele, que todas as coisas contribuem para o bem? Fala aí, como é que você entra no sepultamento e olha para a cara de um homem e diz para ele: mas meu irmão, todas as coisas contribuem para o bem? Nunca faça isso. Mas de certa forma, ele mesmo disse, contribui. Sabe quando que contribui? Quando ele está diante de alguém que está enterrando também o seu filho, ele pode consolar com o consolo que recebeu do Espírito Santo. Às vezes, na sua falência, você pode dizer para o outro que está tentando se matar porque perdeu alguma coisa, dizendo para ele o seguinte: olha, querido, eu não tenho mais aquilo que tinha, não tenho mais o glamour que o mundo me proporcionava, o que o recurso financeiro me proporcionava, mas uma coisa eu tenho: Cristo nunca me deixou. Eu tenho o amor desse Deus maravilhoso. Todos os dias que eu dobro meus joelhos, eu sinto assim a graça e a presença dele, e aquela voz suave dizendo: tu és o meu filho. E aí você pode consolar esse homem. Ou aquele que tinha tantos planos e projetos, e tudo dele deu errado na cabeça dele. Porque às vezes dá errado na sua cabeça, meu irmão, dá errado na minha cabeça, mas não dá errado na cabeça de Deus. Se você continuar firme, se a sua vida continuar firme, se a sua alma continuar firme no Senhor. Esse homem aqui, as irmãs dele vão dizer para ele o seguinte, ou para Jesus: olha, deu ruim, meu irmão está morto. E o diálogo é um diálogo estranho. E eu peguei só a partir do verso 23, João 11. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ok, teologicamente ela está correta. Jesus, o Senhor me ensinou no último dia. Amém. Disse-lhe Jesus: eu sou
a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Mas o versículo não termina. E hoje, agora, eu vou terminar lendo esse versículo, o final para você. Ele termina dizendo assim: você crê nisso? Você crê nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. Fecha seus olhos. Aleluia. Aleluia. Pai Celestial, nós nessa noite, Senhor, certamente veio à nossa mente, Senhor, algum luto, algum momento de dor. E à medida que essa palavra foi sendo ministrada, Pai Celestial, eu mesmo me assustei ao ler e dizer, mas é isso mesmo? Mas te glorifico, Senhor, porque eu não sou o dono da palavra, Tu és. Esse irmão, essa irmã, Pai Celeste, que conseguiu acompanhar, conseguiu meditar na brevidade de sua vida, na fragilidade da sua vida, mas que também pôde ouvir que toda essa fragilidade, toda essa brevidade de vida aqui, ela já nasce, Senhor, em Ti, de modo totalmente diferente, quando a gente Te vê, quando a gente se submete a Ti, quando a gente põe o coração diante de Ti, reconhecendo essa fragilidade. Nessa noite, Pai, a nossa oração é de que o Senhor nos faça, em todos os momentos da nossa vida, nos lembrar quem nós somos. Mas mais do que isso, Senhor, nos faça todos os dias viver quem Tu és. Quem Tu és, Senhor. Não só de palavras dizer que Tu é lindo e que nós Te amamos, mas entender que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que andou aqui por essa terra, Senhor, e viveu como nós, sofreu, para poder pegar no ombro desse irmão que chora, dessa irmã que sente falta, e dizer, olha, fica tranquilo, fica calmo, confia em mim, não se debata, não perca as horas da sua vida com coisas que não têm valor. Eu sou o teu valor. Deus, obrigado por tudo isso. Obrigado por nos dar a oportunidade de meditar nela. E que Teu Espírito Santo, Pai, possa nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.